Olá, seja bem-vinda e bem-vinda ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores debatem educação. E no programa de hoje, o quadro que estreia é Mediações. O programa Intervalo de Aula inicia um quadro de nome Mediações. Tem também opinião com o professor Altair Tavares. Oi, Tatiana, tudo bem? Hoje nosso assunto é a relação do indivíduo com os impostos. Não é nada boa essa relação, viu? E Tubo de Ensaio com Bruno Haringel. Oi, Tati. Então, o Tubo de Ensaio dessa semana vai tratar um pouco sobre o jornalismo e sobre os valores humanos. É já já. Tudo isso agora no intervalo de aula. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Avaliada com conceito 4 pelo MEC, a Faculdade Araguaia Genuinamente Goiana está entre as principais instituições que se dedicam ao ensino superior no Brasil. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Bom, e agora eu tenho uma importante notícia para dar da Faculdade Araguaia e o seu futuro profissional. Imagine você formado em publicidade, biologia, educação física, sendo um jornalista, administrador, professor, enfim. Quanto você ganharia a mais do que você ganha hoje seguindo essas carreiras? Não há dúvida de que fazer um curso superior é muito importante e pode mudar a sua vida. Com o conceito 4 obtido na avaliação do MEC, todos esses cursos da Faculdade Araguaia podem ser financiados pelo Programa do Governo Federal de Financiamento Estudantil, o FIES, e você só vai começar a pagar 18 meses depois de formar. Ou seja, essa é a oportunidade única de fazer um curso superior na Faculdade Araguaia, onde o governo federal, por meio do FIES, financiará os seus estudos e você poderá se tornar esse profissional bem remunerado, sem desembolsar nada, nem matrícula, com o programa do governo federal de financiamento estudantil. Mais informações, entre no site da Faculdade Araguaia e confira. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Bom dia, começa agora o programa Intervalo de Aula e a estreia de hoje é o quadro Mediações, que é produzido pelo grupo CADJO, pesquisadores desse grupo que pesquisa educação e tecnologia. Além disso, muitas dicas de livros dessa área, veja só! O programa Intervalo de Aula inicia um quadro de nome Mediações. O quadro foi proposto pelo grupo de pesquisa CADJO, que estuda a relação da educação e a tecnologia. Professora Joana, por que o nome Mediações? Então, Rose, nós conversamos muito a respeito do nome, né, que o programa deveria ter, porque nós queríamos um nome que representasse tanto a dinâmica dessa relação, das relações múltiplas que existem entre as tecnologias e a educação, como também representasse, trouxesse a questão que a gente considera muito importante, que não discutir, não pensar essa relação entre as tecnologias e a educação centrada na técnica, centrada na tecnologia. Ou seja, a gente diz que quer fugir de uma perspectiva tecnocêntrica, né, Ada? Mas essa perspectiva tecnocêntrica é a que é apresentada normalmente pelos programas de as políticas públicas, pela mídia. E aí, como é que a senhora e o grupo CADJO veem mais detalhadamente essa relação? E qual a importância dessa relação
para a educação, para o professor. Então, se a gente coloca o foco dessa discussão na tecnologia, se o centro é a tecnologia, a solução vai estar também na tecnologia. Então, a importância da gente conversar sobre isso é porque nós consideramos que os responsáveis pelo processo educativo são os sujeitos, são os atores desse processo educativo. No caso, quem conduz, quem é responsável pela condução do processo de ensino e aprendizagem é o professor. Então, nos preocupa muito, e o que a gente quer trazer aqui nesse quadro são experiências, leituras, sugestões de teses, de leituras, de trabalhos, de temas que vão ajudar o professor a pensar sobre esse tema, a muito mais problematizar esse tema do que trazer respostas prontas. O professor, ele assume um papel apenas de detentor da tecnologia, como a senhora já vinha falando, não centrar nela, ou ele pode fazer um espaço crítico, inclusive não fazendo uso desta durante a sua aula? Isso, eu acho que a Ada tocou num ponto interessante, Nessa perspectiva que a gente discute, a grande questão é a gente pensar, a gente refletir, a gente problematizar sobre isso que a Rose disse. As tecnologias, elas estão presentes na sociedade hoje de forma marcante, elas reconfiguram as relações sociais, os processos de comunicação, elas estão reconfigurando a maneira como a gente acessa as informações, como a gente armazena as informações. É muito importante que a gente pense sobre isso, Rose? Assim, que consequências foi a pergunta que você me fez? E como a história é mediações, então vamos aqui continuar nessa problematização. Que consequências teria para o processo educativo? Então, muito mais do que a gente pensar que o professor tem que usar o recurso tecnológico, se ele tem alguma coisa, ele deve alguma coisa, é considerar isso. Considerar, por exemplo, que os alunos que ele recebe são alunos que estão mergulhados num mundo que é permeado por essas tecnologias. Que consequências que isso tem para o processo de socialização desses alunos? Então, são mediações. Não é a mediação no sentido mecânico de algo que se coloca entre uma coisa e outra, Então, não é a tecnologia entre o aluno e o professor. A tecnologia entre o aprendiz e o conhecimento. São relações que se estabelecem entre objetos tecnológicos, professores, alunos, a sociedade como um todo, os outros produtos culturais, que não os produtos tecnológicos, todas essas mediações que se estabelecem. Qual o desafio que o uso da tecnologia na mediação pedagógica traz para o professor? Se a gente conseguir compreender melhor, acho que a gente já está com um bom caminho andado, Rose? Você sabe muito bem que a gente não tem a resposta para essa pergunta. Talvez o que a gente possa já dizer é que são diversas mediações, por isso que a gente coloca mediações e não mediação, Porque a presença da tecnologia e a apropriação da tecnologia pelas crianças, pelos jovens, pelos aparatos econômicos, pela indústria, pelo processo de produção, pela ciência, ela vai colocar para o professor mediações de caráter diverso. Então, são mediações de ordem cultural, mediações de ordem política, mediações de ordem cognitiva, Há pesquisas que indicam que tem mudanças no processo de cognição dos jovens, das pessoas. Acontece isso mesmo? Nossa memória está mudando mesmo? A nossa capacidade de processar informações está de fato mudando? Tem desdobramentos nas relações sociais, nos processos de comunicação? É verdade que hoje nós estamos mais isolados, que nós fugimos do contato interpessoal? Então, são toda uma série de mediações que são colocadas para o professor, nesse mundo mediado pelos recursos tecnológicos. Então, esse quadro, mediações, e tem muito a provocar na reflexão dos professores no que se refere ao uso da tecnologia na educação. A estante do professor de hoje vai apresentar 2 livros, resultado de pesquisas coordenadas pela professora Mirza Seabra Toschi, professora da UEG e coordenadora de programas de pós-graduação dessa instituição.
O primeiro livro, Leitura na Tela, da Mesmice à Inovação, é um livro que é resultado de uma pesquisa e nesse livro nós temos 13 textos de pesquisadores que se reuniam e discutiam sobre temas relacionados à tecnologia e educação, educação à distância, o uso de blog na educação, leitura na tela, vale a pena ler. O segundo livro também é resultado de grupos de estudo, de pesquisa. É o livro Docência nos Ambientes Virtuais da Aprendizagem Múltiplas Visões. Nesse livro nós temos 11 textos, também com temas relacionados a políticas de educação à distância, o uso de blogs na educação, textos de pesquisas relacionadas a perfil de alunos, de acadêmicos para o uso das tecnologias, ambientes virtuais, e o uso de celular em práticas docentes. O quadro estante do professor por hoje fica por aqui. Convidamos vocês para o nosso próximo encontro. É isso aí, muito interessante a discussão entre tecnologia e educação trazida aí por professores, pesquisadores da área de educação e tecnologia, não é mesmo? Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Avaliada com conceito 4 pelo MEC, a Faculdade Araguaia Genuinamente Goiana está entre as principais instituições que se dedicam ao ensino superior no Brasil. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores debatem educação. E agora o quadro é Opinião com o professor Altair Tavares. E a discussão você deve estar acompanhando aí na mídia goiana e PTU. Ele vai linkar política, educação e esse assunto. Vamos ver? Hoje, aqui no intervalo de aula, vamos dialogar sobre impostos. Quem é que gosta de pagar imposto, não é mesmo? Olá, estamos juntos novamente aqui no intervalo de aula para um diálogo que mostra temas da atualidade com foco também em educação, e essencialmente nisso, e também em vários momentos em cidadania e outros temas. E hoje nós vamos destacar a relação do indivíduo com os impostos. Tomando como base essa polêmica que temos sempre ao final do ano, nos diversos municípios, em relação ao reajuste do IPTU e do ITU para o ano seguinte. É natural que as câmaras municipais agora façam o debate sobre o assunto, que ele entre na agenda dos municípios e que, de certa forma, há aí uma espécie de conflito entre administradores, vereadores, entre a sociedade, entre grupos de pressão da sociedade para a definição do valor do IPTU para o ano seguinte. Em Goiânia não é diferente, não é mesmo? Tivemos aí um semestre de um debate intenso sobre a planta de valores da nossa cidade, que determina qual é o preço dos imóveis, ou pelo menos qual é o valor venal dos imóveis constantes no cadastro da Prefeitura de Goiânia. Essa planta em Goiânia tem razão quando diz o prefeito Paulo Garcia e também o secretário de Finanças, João Walter Correia, está muito desatualizada.
Aliás, ela já está tão desatualizada que bairros nobres ou bairros de ocupação nobre hoje, né, de moradias nobres, estão pagando imposto com um índice de bairros periféricos, ou seja, essa noção de que a área periférica da cidade é a mais pobre, ou então de que a área mais central é a que tem maior valorização, ela já foi destruída. Então, um exemplo disso é o condomínio Aldeia do Vale, que está numa área, de acordo com o nosso zoneamento, que paga imposto igual Jardim Guanabara e Vale dos Sonhos ali naquela região. A ocupação é bem diferente, né? E o padrão de moradia dos cidadãos também é bem diferente. Pois bem, temos o debate sobre essa planta de valores, tivemos o debate sobre o valor do reajuste para o ano que vem, colocado pela Prefeitura inicialmente em um patamar de 57,8%, e a Câmara debate a redução e nos últimos dias promoveu esse debate. Penso que ao dialogar com qualquer cidadão e a gente coloque, olha, vai aumentar o imposto em termos de valores da sua casa para o ano que vem. A primeira reação do indivíduo é muito natural, é de negação, é de considerar que é um absurdo, é de questionar, né, o que tem a obrigação de pagar, e é natural que haja essa reação. Por quê? Porque a nossa reação com os impostos ela é pouco calçada na perspectiva da cidadania. Ora, uma cidade é uma construção coletiva. Uma cidade tem diversos pontos, né, de investimento, ou de manutenção, ou de serviços. Toda a comunidade colabora com isso. A perspectiva cidadã dos impostos é o indivíduo saber exatamente onde os impostos são aplicados e também que haja transparência desses investimentos. Penso que o IPTU e também o ITU são impostos dos mais justos. Por quê? Ora, eles estão ligados diretamente à necessidade da cidade, que é a da manutenção. A manutenção das praças, o cuidado com o lixo, o cuidado com a retirada do lixo da casa das pessoas e para que esse lixo seja levado para o aterro sanitário. E o lixo, quando sai da sua casa, telespectador, não significa que o problema acabou. Não, o lixo é um problema da cidade. Manter o aterro sanitário custa, né, para a administração. Então, a perspectiva disso, penso eu, que do ponto de vista, inclusive, da comunicação, é debater com as pessoas, ora, para onde vai o dinheiro do IPTU? Para onde vai o dinheiro da saúde? Para onde vai o dinheiro da educação? A saúde e a educação têm valores, né, têm percentuais dos orçamentos bem definidos. Uma administração precisa, né, convencer os seus cidadãos e, de certa forma, informá-los sobre qual a melhor forma de aplicação dos impostos. Uma pessoa que faz a contribuição do seu IPTU, levando em consideração que ela tem um lixo coletado várias vezes por semana e um cuidado, né, de algo que é responsabilidade do cidadão, ou seja, cada um cuidar do seu lixo, ora, nada mais justo do que pagarmos um imposto para isso. Um outro debate que, de certa forma, me parece que foi prejudicado em toda essa polêmica em Goiânia, é de que a cidade, em 10 anos, mudou o seu padrão, o padrão imobiliário. Ora, os imóveis não custam o mesmo valor na região, por exemplo, da saída para Bela Vista ou da saída para Rio Verde e Jataí, com a duplicação da BR-060. Os bairros que foram asfaltados mudaram seu padrão, mas quando se trata de mudança de padrão, implica em uma perspectiva de que os imóveis tiveram uma valorização. Então, a relação do imposto, quando se trata de IPTU e ITU, não é com a renda da pessoa, é com a posse do seu imóvel. Penso que todo esse debate desse semestre foi muito difícil, gerou um desgaste, né, para a administração, mas abriu aí uma perspectiva. Os cidadãos estão dizendo,
onde é que é aplicado o imposto, o IPTU e do ITU. Seria importante que toda essa prestação de contas pudesse chegar ao cidadão, certamente por processos de comunicação. Imposto é também cidadania, apesar de ser, essa palavra difícil, né? Imposta, porque é uma obrigação do cidadão, mas que tem que ter uma contrapartida. Obrigado a você, aqui no intervalo de aula. Se quiser comentar sobre esse assunto, fique à vontade, o meu perfil no Facebook e no Twitter está à sua disposição. Um grande abraço e até a semana que vem com mais um Opinião aqui no intervalo de aula. Interessante essa forma de ver esse assunto, não é mesmo? Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Avaliada com conceito 4 pelo MEC, a Faculdade Araguaia Genuinamente Goiana está entre as principais instituições que se dedicam ao ensino superior no Brasil. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores debatem educação. E nesse quadro, o pessoal aí de Publicidade e Propaganda da Faculdade Araguaia vai mostrar os trabalhos produzidos por eles e que envolve aí o assunto violência doméstica. Veja só que interessante essas produções. Olá, esse é o Tubo de Ensaio, eu sou Bruno Haringel e trago para vocês essa semana algumas outras produções dos alunos de 4º, 5º períodos dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda aqui da Faculdade Araguaia. Bom, essa semana os alunos de jornalismo falaram um pouco sobre a própria profissão. Já a galera da Publicidade e Propaganda trouxe algumas produções que falam sobre os valores humanos. Dá só uma olhada. O jornalista é responsável por redigir, investigar e transmitir informações através dos meios de comunicação, como o rádio, a TV, o impresso e a internet. Então, Kelly, e um dos maiores desafios é impor pilares éticos diante de tanta concorrência. E com as facilidades de acesso à internet, é fato que os jornalistas têm mais acesso às informações também, né, Carol? Exatamente. Mas o que dizer, então, dos nossos profissionais da atualidade? Para responder essa questão, nós vamos conversar com a professora e jornalista Fernanda Ribeiro. O que eu noto hoje é uma ausência de uma qualidade pessoal do jornalista. Um bom jornalista, ele tem uma cultura muito grande, ele entende de economia, ele entende da história do país dele, ele entende de política, ele entende do contexto internacional. Porque senão como é que ele vai linkar os fatos, né? E como é que ele vai entender, como é que ele vai questionar um entrevistado quando o entrevistado de repente faz uma colocação que seja controversa ou errônea, né? O bom jornalista, ele tem esse conhecimento.
Além do esforço pessoal, todo profissional deve ter uma excelente base acadêmica e, com esse intuito, a Faculdade Araguaia disponibiliza o curso de jornalismo, com a possibilidade de atuar positivamente no espaço midiático com competência, ética e cidadania. Com uma preparação adequada para atuar nos meios de comunicação existentes, o profissional deve atuar em assessorias de imprensa e comunicação de órgãos públicos, sindicatos, empresas privadas, associações, movimentos organizados, entre outros. Para a acadêmica Aline Cabral, que iniciou o curso ainda no exterior, as dificuldades maiores estão relacionadas ao mercado de trabalho. A gente tem que estudar jornalismo primeiro por amor, porque se for por uma certa intencionalidade financeira, eu acho que hoje o mercado de trabalho não está proporcionando isso para a gente. O mercado exige qualificação, proatividade e força de vontade. Além de características profissionais impecáveis, o bom profissional deve se atentar para as exigências atuais, dentre as quais está o bom relacionamento. Com base acadêmica, conteúdo cultural e qualidades interpessoais, o jornalista consegue não apenas romper enquanto profissional, mas registrar a história da humanidade com competência. Para muita gente, ter é ser. Ser inteligente, ser bonito, ser educado, ser rico, ser carinhoso, ser até amoroso. A realidade é que nenhum objeto é reflexo das qualidades de ninguém. Ser não é ter, e ter não é ser. Não falsifique a qualidade de ninguém. Bom, já deu para entender um pouco sobre os bastidores de jornalismo e como a publicidade é importante para entender assuntos, inclusive sobre os direitos humanos. Eu fico por aqui e eu te vejo no próximo Tubo de Ensaio. Até lá! Bom, a gente nem imagina como são produzidas essas propagandas, né? E esse é o momento aí de ver como é que o pessoal da Faculdade Araguaia vem trabalhando aí produções como essas que vocês acabaram de ver. O nosso programa, infelizmente, chega ao fim nessa edição, mas domingo que vem tem muito mais. Até lá! Oferecimento Faculdade Araguaia. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia, Pedagogia, Educação Física ou Ciências Biológicas e atue na arte de educar.